Eu quero ler para vocês um trecho da palavra do Senhor, uma profecia do Antigo Testamento que fala a respeito de Jesus. Foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Mas, de forma miraculosa e sobrenatural, ela detalha aquilo que aconteceu com o nosso Salvador na cruz do Calvário. Porque essa história foi uma história escrita por Deus. E os acontecimentos do Calvário, dos quais nós nos lembramos de alguns aqui com as crianças, esses acontecimentos foram idealizados e planejados pelo Senhor, para que nós fôssemos salvos através de Jesus e através do seu sacrifício na cruz. Portanto, se você puder abrir sua Bíblia, em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13, até o final do capítulo 53, eu quero fazer essa leitura para vocês nesse momento. Isaías 52, do versículo 13, até o versículo final do capítulo 53. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este é um relato feito 700 anos antes da vida do Senhor Jesus ser entregue naquela cruz.
Quem escreveu isso foi o profeta Isaías. Quando Isaías escreveu este texto, Isaías ainda estava no auge da sua vida, vivendo em Judá, um dos reinos da Palestina, o reino de Israel, que é o reino do povo de Deus do Antigo Testamento, estava dividido no lado sul e o lado norte. E estes dois lados, por volta de 100 anos depois de Isaías ter profetizado estas coisas, estes dois lados daquela terra, daquela nação, foram escravizados pelos babilônios. E quando Isaías pregou esta mensagem, falando a respeito da condição precária da moral e da espiritualidade daquela nação, ninguém ouviu a sua pregação. Quando Isaías falou sobre o que o Senhor estava prestes a fazer com a nação para discipliná-la, ninguém deu ouvidos à sua pregação. Anos mais tarde, este povo foi escravizado, e lá na sua escravidão, eles leram esta mensagem e eles creram nesta mensagem, porque esta mensagem anunciava que Deus salvaria aquele povo através de um Messias que para eles já tinha sido prometido, e que eles já liam desde os escritos de Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, já é anunciado que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que colocaria fim nessa nossa condição de culpados diante de Deus, que nos resgataria, que pagaria a nossa dívida, porque todos nós somos pecadores diante do Senhor, todos nós erramos diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E então, quando eles leram esta profecia, 100 anos depois, Isaías já estava morto, eles creram nesta promessa. O Senhor os trouxe de novo para a sua terra, e eles continuaram a crer e a esperar um Messias, um Salvador. Mas por incrível que pareça, quando o Salvador veio, 700 anos depois, eles não o receberam. O povo que tanto esperava um Messias e um Salvador, não o receberam. Ele veio para os seus, como nós acabamos de ler, e os seus não receberam. Não reconheceram nele a divindade, não admitiram que ele estava falando a verdade quando dizia ser o Filho de Deus, e não apenas isso, mas eles desfrutaram daquilo que ele pôde lhes oferecer quando ele fazia milagres, mas nos seus últimos dias, nestes últimos 6 dias da sua vida terrena, na semana da paixão, eles foram capazes de entregá-lo. Receberam no domingo, como nós acabamos de ver aqui, com ramos nas mãos, com palmas nas mãos. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou como um rei, que entrou para salvar uma cidade. Mas estas mesmas pessoas, no final daquela semana, elas gritaram: crucificam, crucificam. E então o Senhor Jesus foi crucificado, levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, aquilo que pesava contra nós diante de Deus, o castigo, a sentença, por causa dos crimes que cometemos com os nossos pecados, todos eles foram lançados sobre Cristo Jesus. E ele agonizou naquela cruz por causa destes nossos pecados. Mas isso não era uma história nova, porque Isaías já tinha pregado e já tinha anunciado sobre isso. Mas no início do capítulo 53, ele diz: quem creu nesta pregação? Quem deu ouvidos a isso que estava sendo anunciado? Naquela época as pessoas não observaram e não atentaram para o que estava acontecendo. E ainda hoje as pessoas não observam e não atentam para o que Cristo fez. Nós vivemos numa sociedade caída, numa sociedade em que as denúncias contra os nossos líderes, elas deflagram o quanto nós estamos na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações comerciais, o quanto nós estamos apodrecidos. A nossa sociedade é uma sociedade que está podre, é uma sociedade que está em decomposição, é uma sociedade onde as pessoas não valorizam absolutamente mais nada, não valorizam a si mesmas, não valorizam umas às outras, não valorizam mais a fé, não valorizam mais a esperança, aliás, nem tem esperança. Foi para resgatar gente como nós, uma sociedade pecadora e destroçada como a nossa, que Jesus Cristo veio. E então, quando nós lemos essa história da crucificação de Jesus, da morte dele na cruz e da sua ressurreição, quando nós olhamos para essa história, nós vemos um retrato estampado, desenhado pelo próprio Senhor, da maior história de amor jamais contada sobre este mundo caído.
É a história de um Deus que, por amar tanto o seu povo, Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, para que Ele pudesse resgatar-nos de uma condição que nós mesmos nos colocamos. Bom, a cruz e os eventos da crucificação por si só, são uma declaração do amor de Deus. Porque é a entrega de um inocente por pessoas que são culpadas. É a entrega do próprio Deus no lugar das suas criaturas, porque as criaturas erraram. Não porque Deus tem errado, mas porque os homens erraram. A cruz de Cristo, ela não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa que Deus não programou, muito pelo contrário, mas esta cruz, desde o início, estava preparada para apontar para o amor de Deus, para que os homens, olhando para essa história, eles pudessem ser impactados pela grandiosidade do amor do Senhor por eles. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz: o Senhor Jesus se entregou por nós, sendo nós pecadores, sendo cada um de nós criminosos, culpados, ruins, maus. E ele diz: pode ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa boa, mas quem se anima a morrer por uma pessoa má? Somente amor pode levar alguém a entregar a vida por uma outra. Somente muito amor, somente o amor de Deus pode levar o próprio Deus a se entregar por criminosos e pecadores como nós. E é isso que essa história conta. Se você pudesse parar um pouquinho e fazer algumas perguntas importantes, eu convidaria você nessa noite a fazer a seguinte pergunta: o que levou Cristo para a cruz? Você já ouviu tantas vezes a história da paixão de Cristo, mas você já se perguntou alguma vez o que levou Jesus para aquela cruz? Eu podia responder de várias maneiras usando este texto aqui de Isaías. Em primeiro lugar, nós podemos considerar que a morte do Senhor Jesus não foi promovida por fatores circunstanciais, não foi questão de circunstância. Mas o que realmente colocou Jesus naquela cruz foi, primeiramente, os nossos pecados. Foi porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden, que o nosso Senhor Jesus teve que ir para esta cruz. Mas não só porque eles pecaram, mas foi também porque eu e você pecamos, e pecamos desde o dia em que nós nos entendemos por gente. Desde quando éramos pequenos ainda, talvez nem conseguíamos andar direito, nós já cometíamos desobediência. E se existe um motivo que não pode ser, de maneira nenhuma, esquecido, que levou o Senhor Jesus para a cruz, este motivo são os nossos pecados. Nós fizemos isso. O versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O versículo 8 diz que foi por causa das transgressões do seu povo. O versículo 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. O versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, o que ele estava fazendo naquela cruz? Ele estava fazendo por mim e por você. Mas o que levou Jesus para a cruz foi apenas os nossos pecados? Certamente que não. O que levou Jesus Cristo para aquela cruz foi o Pai. O nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor escreveu essa história. Quando nós lemos Atos capítulo 4, a igreja em oração admite que tudo aquilo que foi feito com Jesus, foi feito segundo o Senhor havia previamente determinado. Foi por determinação divina, ou seja, Deus escreveu essa história. E ele escreveu essa história para demonstrar, através do seu Filho, o seu grande amor. Um amor que de outra maneira nós não entenderíamos a extensão. Imagine você que hipoteticamente um homem nunca tivesse cometido nenhum pecado e ouvisse constantemente do seu Criador: eu amo vocês. E esse homem poderia em algum momento duvidar: mas que tamanho é esse amor? Mas quando Deus escreveu essa história nossa, em que nós caímos e Ele mesmo se faz um sacrifício para a nossa redenção, e alguém pergunta: qual o tamanho do amor de Deus por você? Você pode facilmente responder: o amor de Deus por mim é tão grande, Ele foi capaz de fazer uma coisa que nenhum pai que está aqui seria capaz de fazer. Ele entregou o filho dele para morrer por criminosos, por pecadores. Você tem um amor desse tamanho? Você conhece alguma outra pessoa que tem amor desse tamanho? Quem colocou Jesus naquela cruz foi o Pai, para mostrar para nós o tamanho do amor dele. Mas foi apenas os nossos pecados e o Senhor do universo que colocou Jesus Cristo naquela cruz? Não!
Jesus Cristo foi para aquela cruz voluntariamente, porque Ele queria mostrar o amor dele por você. Não apenas o Pai, mas o Filho queria que você conhecesse o seu amor. Ninguém poderia prender Jesus Cristo naquela cruz. Pilatos arrogantemente chegou para Jesus quando ele estava sendo julgado e disse para ele: está nas minhas mãos o poder de vida e morte quanto a você. Fale alguma coisa em sua defesa, quem sabe eu posso impedir que você vá para aquela cruz. E Jesus respondeu para Pôncio Pilatos: a minha vida ninguém a tira de mim, a minha vida eu a dou. Ou seja, Jesus está dizendo: não é você que me põe nessa cruz, não é essa multidão que grita crucifica, crucifica, que me coloca nessa cruz, não são as autoridades da igreja judaica que está me colocando nessa cruz. Quem está me colocando nessa cruz sou eu mesmo, porque a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou. Jesus estava naquela cruz porque Ele estava se dando por mim e por você. Você pode ter ganhado muitos presentes na sua vida até hoje, ou pode não ter ganhado nenhum. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o maior de todos os presentes foi esse presente. Foi Jesus Cristo ter te substituído, ter me substituído naquela cruz horrorosa, naquele lugar de sofrimento e naquele lugar de dor. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Por que Ele foi para lá? Ele foi por causa dos meus pecados, Ele foi para mostrar o amor do seu Pai, Ele foi para mostrar o seu amor pela vida de cada um de nós. Você não pode ignorar isso. Você pode ter ignorado isso até aqui, mas de hoje para frente você não pode mais ignorar isso. O Senhor Jesus, Ele nos amou de uma forma tão profunda, tão constante, de tão avassaladora, que Ele se entregou por nós. Mas Ele ressuscitou, está à direita de Deus, e lá, do trono do Senhor, Ele intercede por nós. E lá diante do trono do Senhor, Ele faz mediação entre nós e o Senhor constantemente. Porque o amor do Senhor Jesus não foi esgotado naquela cruz, mas o amor do Senhor Jesus continua sendo amplamente demonstrado a nós todos os momentos. A prova disso é que estamos aqui nesta noite para ouvir sobre o amor dele. E muito além daquilo que é óbvio, nós já vimos inclusive o próprio cinema, Hollywood, descrevendo cenas tão dolorosas sobre o sacrifício de Jesus, mas existe algo ainda muito mais profundo que gerou dor e que Jesus teve que suportar naquela cruz. Os castigos cruentos feitos através daquelas chicotadas com lâminas de ferro na ponta, aquela coroa de espinhos, a própria crucificação, ser pregado na cruz, ser perfurado, ser surrado, tudo isso você já viu através do cinema. Talvez você nem teve coragem de ver, tamanha a crueldade disso, retratado de forma romantizada na televisão, porque a cena real deve ter sido muito pior. Mas nem de longe esse sofrimento se compara ao real sofrimento que Jesus Cristo levou sobre si nesta cruz. Porque quando Ele estava sobre esta cruz, Ele estava enfrentando a maior demonstração de rejeição que um homem já recebeu sobre essa terra. Nós não gostamos de rejeição. Nós não gostamos. Nós não gostamos quando as pessoas dizem não, ou quando elas nos ignoram. Vou falar algo tão pequeno, tão insignificante, só para você sentir o quanto a rejeição é dura. Sabe quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e não fica azul nunca e você sabe que a pessoa leu? Não dá uma agonia. Eu sei que esse é um exemplo prático que todo mundo sente. É horrível, não é? É horrível quando você liga para uma pessoa e toca 2 vezes e o telefone fica mudo. É horrível, não é? Os nossos filhos experimentam alguma dose de rejeição com aqueles abusos que acontecem em todo tipo de escola, chamados hoje em dia de forma mais atual de bullying. Odiamos rejeição. A rejeição é terrível. Ninguém suporta ser rejeitado. Ninguém suporta ser rejeitado na família, na escola, no trabalho. Ninguém suporta isso. Mas nenhum de nós experimentou o tamanho da rejeição que Jesus Cristo experimentou. Ele foi rejeitado pelo seu povo, está lá. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que não o reconheceram como filho de Deus. Foi chamado de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão. Porque ele andava com pecadores, chamaram-o até de endemoniado. Ele foi rejeitado pelos religiosos. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, que bateu palma, que levantou as palmas nas mãos.
a multidão que o seguia, que comeu o pão que ele multiplicou, que comeu o peixe que ele multiplicou, esta mesma multidão gritou: crucifica-o. Ninguém recebeu tanta rejeição quanto o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande mandou matá-lo quando ele tinha sido recém-nascido. Ele foi rejeitado por Pilatos, ele foi rejeitado por todas as autoridades religiosas no templo. Ele foi rejeitado também pelas autoridades judaicas, ele foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou e os outros fugiram. Jesus Cristo foi rejeitado e continua sendo rejeitado até hoje. Eu pergunto a você, agora há pouco eu perguntei se você conhece alguém que tem maior amor do que este amor de Jesus. Alguém que é capaz de fazer o que Jesus fez. Você conhece outra pessoa que fez isso? Você não conhece, mas eu pergunto a você, você ama Jesus? Se a sua resposta for não, significa que Jesus também foi rejeitado por você. Jesus também continua sendo rejeitado por nós. Ninguém demonstrou tanto amor pela humanidade, e ninguém foi tão rejeitado, e ninguém continua sendo tão rejeitado quanto o Senhor Jesus. Qual o sofrimento que Jesus sentiu naquela cruz? Muito além das dores físicas, ele sentiu a rejeição. Jesus sentiu naquela cruz a humilhação. Ele foi contado entre homens pecadores. Ele foi crucificado entre dois bandidos. A cruz era um sacrifício, uma condenação mortal oferecida ao pior tipo de criminoso. Para vocês terem uma ideia, um cidadão romano não podia ser crucificado, porque era humilhante demais ser sentenciado à morte de cruz. Podia ser sentenciado a uma decapitação, mas não à morte de cruz, porque a morte de cruz era algo muito humilhante, até para alguém que estava sentenciado à morte. O texto de Isaías diz que viraram o rosto para não olhar para ele. Ele foi humilhado pelo sinédrio, ele foi humilhado pelos soldados que tiraram sorte sobre suas vestes, riram, coroaram com uma coroa de espinhos, e disse: você não é o rei dos judeus? Ele foi humilhado por aquela multidão. Ele foi humilhado quando ele precisou de água, ao invés de água, lhe deram vinagre para beber. O que mais que Jesus sofreu naquela cruz? Sem dúvida nenhuma, a maior tortura que Jesus sofreu naquela cruz não veio dos homens, mas a maior de todas as torturas que Jesus sentiu naquela cruz veio do próprio Deus. Porque Jesus clamou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou o seu próprio filho na cruz? Porque por alguns instantes sobre aquela cruz, Deus lançou sobre Cristo Jesus todos os nossos pecados. Você poderia fechar os olhos agora e pensar em todas as coisas vergonhosas que você já fez. Nós poderíamos fazer isso agora. Pense como seria os nossos filhos, ou a nossa esposa, ou no caso das mulheres, o seu esposo. Pense como seria os seus pais, podendo enxergar todos os seus erros, sem nenhum tipo de disfarce. Imagine se as pessoas pudessem ver como nós realmente somos por dentro. Todas as nossas vergonhas, todas as nossas mentiras, todos os nossos erros. Imagine se eles fossem escancarados num único momento. Agora, multiplica isso por toda a humanidade, por todo o tempo. Cristo levou sobre si, não de todo o indivíduo da humanidade, mas pelo menos de todos aqueles que o Senhor escolheu. Todos os pecados foram lançados de uma única vez sobre Jesus Cristo. O Pai não deixou de amar o seu Filho, mas naquele instante o seu Filho estava nos substituindo, e o Pai não suporta o pecado. E Cristo se fez pecado. Ele nunca cometeu pecado, mas os nossos pecados foram postos sobre ele. E ele se fez pecador em nosso lugar, não por cometer pecado, mas por carregar sobre os seus ombros todos os seus erros, os que você já cometeu e os que você ainda vai cometer, todos eles de uma única vez. Isso foi sofrimento. Imagine a alma santa e pura de Cristo Jesus ter que receber todo este lixo, toda esta podridão de uma única vez sobre seus ombros. Isso foi sofrimento.